Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Hoje, 29 de julho de 2020, nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor, ao vivo pelo Facebook e o Instagram. Eu sou Hugo Dumont e hoje falaremos sobre a misericórdia, a brandura, o perdão das ofensas e como podemos ver e lidar com o mal que nos aflige no mundo, no dia a dia. Para iniciar as nossas atividades, nós vamos fazer uma prece inicial. E se você aí também que está em casa quiser colocar um copo d'água à frente aí, de onde você estiver assistindo, fique à vontade. Ao final da nossa atividade, a espiritualidade se encarregará de fluidificar a água que está aí na sua casa. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento. Amado Mestre Jesus, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para iniciar esse trabalho de clarificação, de esclarecimento da Tua Boa Nova. E hoje pedimos o auxílio específico para nos ajudar a entender a misericórdia, esse ensinamento que o Senhor deu a Pedro há mais de 2000 anos. Confiando no Teu amparo superior, agora e sempre, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. E assim seja. Meus amigos, a passagem que nós vamos trabalhar hoje está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e foi muito bem tratada por Kardec, com algumas comunicações das quais ele retirou durante os estudos do jornal psicológico, também chamado de Revista Espírita. E ele trabalha, muito interessantemente, nos ensinamentos do Cristo. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, estão todos os ensinamentos dele sobre a misericórdia. Dentro desses ensinamentos, tem um que é muito peculiar. É a passagem que está escrita na Bíblia, no capítulo 18 de São Mateus, no versículo 15 a 21 e 22. Lá ele trata da seguinte forma. Ele diz o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. E a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, mas quantas vezes terei de perdoar o meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É muito peculiar esse ensinamento do Cristo, porque ele é uma quebra de paradigma total com as leis que regiam os comportamentos humanos antes do advento do Cristo. E aí nós precisamos de contextualizar onde é que estava acontecendo esse momento aqui. Então, se você for lá na Bíblia, lá no capítulo 18 de São Mateus, tem também em São Marcos também, tem essa passagem também em Lucas, mas se você for lá em Mateus, ela está lá uma passagem em que os discípulos estão discutindo com Jesus, estão compartilhando esse conhecimento com o Mestre, em como lidar com os problemas do dia a dia, naqueles que nos ofendem, nas pessoas que nos criticam, aquelas pessoas que são contendores, digo, irrefragáveis, pessoas que se colocam diante das nossas ideias e às vezes até têm prazer de contrapor os nossos trabalhos. Então é nesse contexto que o Cristo e os apóstolos estão conversando quando Simão Pedro, faz essa pergunta aqui para o Cristo. Mas tem mais sobre isso. Vou contar lá na frente. A gente tem que pensar então, qual que é o contexto do ensinamento do Cristo? Porque
O que motivou Jesus a dar essa lição de misericórdia e de perdão naquele momento? Né? O que estava acontecendo com eles? Porque o ensinamento do Cristo, se a gente for ver, onde que esse ensinamento aqui foi dado? Lá do capítulo 18 de São Mateus, que nós estamos falando. O Cristo estava fazendo a difusão daquela nova doutrina, certo? Daquela nova doutrina na beira do lago Tiberíades. Onde é que fica isso? Lá no norte de Israel. É chamado também, em algumas passagens do Evangelho, de Lago da Galileia, Mar da Galileia, Tiberíades apenas. Por quê? Porque a palavra judaica que fala sobre lago, sobre mar, é a mesma para a mesma coisa. Eles chamam tanto mar quanto lago com a mesma palavra, a mesma significação. Então eles estavam lá na beira do Tiberíades e a Boa Nova estava sendo difundida. O que o mestre faz? Ele fala assim, vamos lá para Nazaré. Jesus tinha nascido em Belém. E logo muito cedo transportou-se para Nazaré, onde ele teve a infância dele, em que ele realizou atividades de carpintaria junto a José, seu pai. E chegando ao ápice dos seus 30 anos, inicia a sua atividade de difusão desses conhecimentos. Sobre o perdão, a caridade, o amor, por aí vai. Então eles chegam em Nazaré. Só que chegando lá, eles encontram uma série de contraposições às ideias do Cristo. Porque, como disse já anteriormente, ela era uma quebra de paradigma. Porque antes, o que se fazia com uma ofensa? Você respondia essa ofensa com a mesma força e na mesma qualidade que ela lhe havia sido impetrada, realizada. Certo? E o Cristo vem falar uma coisa nova, totalmente diferente. Ele vem dizer assim, não podemos tomar o céu com a violência. Agora ele é tomado com brandura. É nesse contexto que nós encontramos o Evangelho de Mateus, sinótico, capítulo 18. E é interessante porque as palavras de Jesus, elas ultrapassam tempo e espaço. Porque em que pese ela ter sido geograficamente falada na parte norte de Israel, ela ultrapassou os tempos, trazendo esse conhecimento tão delicado, tão superior para nós, que nós podemos aplicar em qualquer tempo da humanidade, em qualquer tipo de comportamento social. Ele é interessantíssimo por causa disso. Sabe por quê? Porque ele fala assim, as minhas palavras são da vida eterna. Ele não está falando de uma coisa material. Ele está dando um ensinamento para o Espírito, que é imortal, é eterno. E é interessante nós pensarmos sobre essa passagem, que ele fala para Pedro, dizer assim, pode perdoar seu irmão quantas vezes forem necessárias. É basicamente isso que ele está falando. Sabe por quê? Porque eu tenho que pensar o seguinte, quem de nós que não experimentou o perdão, sendo perdoado ou perdoando? Porque quando a gente toca nessa lição de perdão, e principalmente Pedro, quando a gente vai entender por que Pedro perguntou nesse sentido para Jesus, Pedro faz uma pergunta muito interessante, porque ele se coloca na esfera, porque quando nós temos perdão, nós temos duas esferas, não é isso? Nós temos quem está sendo perdoado de um lado, e nós temos aquele que emite o perdão para o outro. E é interessante porque Pedro se coloca na posição de quem quer perdoar o outro, não é isso? Ele não faz uma pergunta inversa. Digo assim, ele não pergunta assim para Jesus, mas ele fala assim, mestre, mas quantas vezes que o meu irmão pode me perdoar? Ele não fala isso. Ele fala, na verdade, quantas vezes eu tenho que perdoar o outro. Ele se coloca numa posição praticamente de arrogância. Eu vou falar do perfil de Pedro. Então, quantas vezes, assim, a gente tem que se perguntar isso, porque o ensinamento de Jesus, quando ele fala assim, você tem que perdoar quantas vezes for necessário,
É porque eu tenho que pensar o seguinte: quantos defeitos da minha personalidade, eu tenho que fazer a inversão. Quantos defeitos da minha personalidade causam sofrimento nas pessoas que me são mais próximas e mais caras? Quantas vezes nós não machucamos, por exemplo, o nosso irmão? Estou falando de irmão de sangue. O nosso irmão, a nossa mãe, pai, a namorada, a esposa, o próprio filho. Quantas vezes nós não exigimos o perdão do outro sem nem mesmo pensar nisso? Quantas vezes a minha simples presença causa constrangimento às pessoas? Porque sabendo que sou expansivo, que sou um idealizador de ideias, digo, inarredáveis, que sou inflexível e intolerante, quantas vezes eu não causo uma dificuldade nos ambientes em que me encontro? E isso nos leva a um pensamento muito interessante. Todos nós necessitamos de tempo para mudar. Ninguém dá saltos dentro da natureza, mudando da água para o vinho, por assim dizer. Interessante pensar isso, não é? Fazer esse pensamento inverso, de que eu preciso do perdão, primeiramente. De se colocar na esfera do próximo. Então, lá no capítulo 18 de Mateus, Jesus, ele está fazendo um convite. Quando ele responde para Pedro assim, ele fala, ô chefe, quantas vezes que eu tenho que perdoar meu próximo? Ele fala assim, quantas vezes for necessário? Ele está fazendo um convite. Ele está convidando Pedro a dizer o seguinte: quantas vezes você não precisou do perdão alheio? E quantas vezes isso não foi te dado? Mais ainda, quantas vezes Deus, em sua magnanimidade, em sua infinitude e superioridade dentro do universo, não tolerou as suas estroinices, os seus desvios? É nisso que consiste o ensinamento que Jesus dá a Pedro naquele momento. Um momento de contenda. Porque eles chegaram, como eu disse lá no início, eles estavam indo até Nazaré, chegaram lá em Nazaré e encontraram um monte de gente contrária às ideias do Cristo. E Pedro, Filipe, se não me engano, quiseram até entrar em luta corporal com quem estava contrapondo as ideias do Cristo. Então o Cristo aproveita essa oportunidade para poder dar um ensinamento e dizer assim, vamos ter paciência e tolerância com o meu próximo. Essa é a chave que está descrita lá em São Mateus. E o pivô central deste entendimento é Simão Pedro, mais conhecido como Pedro. Como é que era o perfil de Pedro? Pedro é um homem parecido conosco, muito parecido conosco. Ele é fervoroso, dá qualidade à família, ou seja, dá importância à família. Tem a crença em Deus como uma crença inarredável, inspira segurança, porque ele é um homem já de barba. Ele é um ser que inspira tranquilidade nas pessoas. Ele é um patriarca, por assim dizer. Só que ele alimenta também uma espécie de arrogância, de intolerância para com aqueles que ainda não entenderam as finalidades do universo, como que Deus tem que ser adorado. Então ele tem uma impaciência com essas pessoas. Estão entendendo o contexto que ele perguntou isso para Cristo? Olha o perfil de Pedro. Ele é um homem muito seguro de si. Eu sou inexpugnável. Ou seja, nada pode me transpor. Ele é assim. Um homem falível, como todos nós. Então ele tem uma falsa impressão de si mesmo. E essa característica o leva a perguntar ao Cristo esse ensinamento que está lá no capítulo 18. Só que é muito interessante que essa lição do perdão para Pedro, ela só vem a se completar, ela só se concretiza efetivamente
quando ele experimenta o perdão. Porque é só quando você experimenta o perdão em todas as suas cores é que você pode entender a profundidade do que é repassar o perdão para o outro também. Sabe quando é que isso acontece? Sabe o que é a coroação do ensino do perdão de Jesus para Pedro? Quando antes dos eventos da crucificação ele vira assim e fala assim: ó, você há de me negar 3 vezes. E ele fala: não, eu sou seu seguidor, eu estou aqui contigo. Aliás, é muito interessante porque Simão Pedro, ele recebia Jesus na casa dele. Recebia Jesus na casa dele. Então ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele tem, portanto, essa arrogância nele de dizer assim: não, eu não vou te negar não. Mas acontece. E o que Jesus faz? Jesus levanta a voz contra ele em algum momento? Jesus repreende Pedro em algum momento? Ele fala assim: você vai me entregar? Você vai me colocar em dificuldades? Não. Pelo contrário, ele dá uma antecipação de perdão a Pedro. E aqui nós temos que entender então quando a gente entende essa questão da misericórdia, de experimentando ela, é que nós podemos também repassar esse sentimento para os outros, é que nós temos que entender que cada um de nós tem muitos defeitos a ser corrigidos. Todo mundo tem defeito, não é? Tem pessoas que têm defeito na fala, tem pessoas que têm defeito no comportamento, tem pessoas que são inadequadas, que falam coisas inadequadas, outros são ríspidos, outros não sabem reconhecer o valor de um trabalho. Mas cada um de nós tem um defeito. Faz uma leitura, mas faz uma leitura verdadeira. Não estou falando de fazer leitura mais ou menos, não. Faz uma leitura verdadeira de si mesmo, para você ver se não existe um defeito assim que ele é proeminente, ou seja, que ele ressai, que ele está em evidência dentro de você. Cada um vai entender. Faça essa pergunta para si mesmo. Faça essa pergunta para si mesmo. E você vai ver a necessidade, talvez, de séculos de compreensão, de tolerância para com você mesmo, dos outros para com você, mas principalmente de Deus, para que essa mudança se opere e que você seja também um ser melhor e possa também passar a tolerar o outro, porque você foi tolerado. E é interessante nós dizermos isso aqui, porque lá no capítulo 18, que estamos falando de Mateus, que está inserido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, interessante nós dizermos que desculpar faltas, desculpar ofensas, não quer dizer concordar com o mal. Porque tem pessoas que têm essa falsa impressão de achar que por eu estar, digo assim, quando Jesus determinou que nós amássemos nossos inimigos, que nós orássemos por eles, que nós concordássemos com os erros e os desvios deles. Não é isso. Tá certo? Não é isso. O que Jesus ensina nessa caminhada que ele estava lá para Nazaré é justamente dizer que haverão contendas, existirão pessoas que irão te ofender, mas você deve continuar trabalhando, deve continuar auxiliando por meio da proficuidade no bem, por meio da manutenção da sua fé, de que as coisas vão ser melhores e de que se você garantir o bem vai te garantir. E essa continuidade no trabalho já é um auxílio àqueles que te criticam e te ofendem. Tem uma
um ensinamento muito interessante da Joana de Ângeles para o nosso amado Divaldo Franco. O Divaldo ele tinha recebido uma crítica tenaz, uma crítica muito tenaz às suas atividades. E aí ele fala assim, pô, eu tenho direito de resposta, vou responder, fui criticado, vou rebater. A mentora dele fala assim, opa, pode parar. Você não vai responder nada. Mas não é para responder nada de nada de nada. E aí ele fala assim, poxa, mas como é que eu não vou responder? Estou sendo criticado, estou sendo, colocado como uma pessoa, assim, que faz mal para os outros. Ela vira para ele assim e fala assim, se as suas obras, que dão um exemplo prático, não estão convencendo os seus ofensores, você acha que as suas palavras vão convencê-los? Porque eu nunca vi duas pessoas entrarem numa contenda de palavras, de conversa, e eu convencer você, ou você me convencer. Eu ainda não presenciei isso. Se alguém presenciar, me fala. Eu quero tomar aulas disso. Porque, na verdade, quando duas pessoas discutem e contrapõem a ideia uma da outra, é natural que um saia mais convicto da ideia anterior do que do outro. Porque ninguém convence ninguém. Só o próprio espírito, a própria pessoa, é que pode, por meio de sua convicção e entendimento do mundo, modificar os seus entendimentos e passar a compreender o outro. Eu vou dar um outro exemplo prático. Uma reunião mediúnica, um espírito inusitadamente se manifestou. Ninguém tinha chamado ele. Ele foi lá e se manifestou. E o doutrinador que estava lá, o aclarador, o esclarecedor que estava lá para poder conversar com os espíritos, mostrar sobre a Boa Nova e tudo mais, falou assim, ele chegou e falou assim, quem é você? Ele falou assim, quem é você? Não, nem me fala nada comigo. Você é meu inimigo. Você não precisa nem saber meu nome. O espírito falou para o doutrinador. E a partir de agora, por todos os males que você me fez nas outras vidas, na vida passada, eu vou te perseguir. E você não vai ter paz. Não vai ter paz alguma a partir de agora. O doutrinador se coloca em posição de esclarecimento, obviamente. Ele fala, meu irmão, me desculpe, me perdoe, eu não sei o que eu te fiz, não me lembro, o véu do esquecimento está sobre mim, certo? Mas eu gostaria de te pedir que não fizesse isso por mim. Ele falou assim, não tem diplomacia entre nós. O espírito estava tenaz, ele estava determinado a perseguir. O doutrinador falou, bom, então, qual que é o recurso que eu posso utilizar? A oração. Posso orar e trabalhar. É o que eu posso fazer. E te pedir perdão. Porque o que eu fiz já está feito. Só o que eu posso mudar é a partir de agora, do presente, para o futuro. Meu irmão, me perdoe. E o Espírito fala, a gente não chegou num consenso. E aí ele sai do centro espírita. Sai do centro espírita e o Espírito vai com ele para tudo quanto é canto. Vai com ele dentro do carro, vai com ele para a casa dele. Está lá no trabalho dele, o Espírito está lá, infligindo ondas mentais negativas, influenciando negativamente, desincentivando ele. Só que esse irmão continua na oração, continua no trabalho bom. Continua no bom trabalho. E lá na frente, mais de ano depois, o Espírito não se manifestou. Mais de um ano depois, numa outra mediúnica, o Espírito veio e manifestou de novo. E falou assim, eu tenho que te pedir desculpa. Olha só, eu tenho que pedir desculpas para você, porque você não é o homem que me prejudicou. Você não é mais aquele homem, você mudou. E eu, a partir de agora, vou te ajudar. Você me perdoe eu estava com uma visão turva, eu estava com a visão errada, porque eu achava que você era aquele mesmo homem que havia me enviado para os problemas da vida. Você não é essa pessoa mais.
Então agora eu vou te ajudar. Então, dentro dessa experiência prática que nós vemos, nós podemos entender que ofensas nós vamos receber. Nós vamos ser achacalhados, vamos ser perseguidos, nós vamos ser criticados. Mas se continuarmos no trabalho do bem, o bem vai nos garantir. A oração que fazemos vai invariavelmente nos trazer o concurso dos bons espíritos, que comungando das nossas boas ações, vão nos auxiliar a superar essas ofensas. Para a gente poder finalizar, que já estamos chegando no horário limite nosso, eu quero citar uma parte, ou melhor, quero dizer que quando Jesus nos recomendou auxiliar aqueles que são mais cruéis, Ele não disse para a gente aprovar indebitamente ninguém. Ele não disse para a gente concordar com o mal, Ele não disse para a gente se macomunar junto com os que são maus, mas Ele disse para que nós tenhamos paciência, que nós trabalhemos o recurso das nossas próprias emoções, que nós saibamos tolerar, porque aquele que é mau, aquele que ofende, está trazendo para si um conjunto de débitos que uma hora ele vai ter que pagar. Não é para mim, não. É consigo mesmo. E as circunstâncias da vida trarão magneticamente essas provações para ele. Certo? Então o Mestre Jesus, estou falando do Mestre Jesus, ele se preocupou em nos mostrar, lá no capítulo de Mateus, no capítulo 18, de que nós devemos nos preservar do veneno do ódio, do veneno da disputa inferior, da resposta das ofensas com outra ofensa, porque isso envenena o espírito. O Evangelho, ele é um manual superior enviado por Deus, por meio das mãos do Príncipe da Paz, para nos auxiliar a compreender melhor a vida, filosoficamente, para que nós possamos beber desse bálsamo, que são os ensinamentos do Cristo. Nos sentimos melhores, nos comportando melhor. Para finalizar, vou fazer uma consideração final que está em Lucas, no capítulo 6, 27, o versículo. Ele disse assim: mas digo a vós que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus, ensinando o amor para com os inimigos, perante Pilatos, um juízo inseguro, ele não beijou as mãos de Pilatos, mas ele revelou a inconsequência dele. Em plena rua, já cambaleante, carregando sua cruz, ele não se voltou para poder sorrir a quem lhe cuspia na face. Pelo contrário, ele orou por todos eles. Já na cruz infamante, depois da turba ter preferido Barrabás a ele não tomou a palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas. Ele também não fez voto festivo para os sacerdotes que o insultaram e insultaram sua doutrina. Ele pediu perdão celeste, porque essas pessoas ignoravam o que faziam. Tolerância é o nome disso. Então, desculpar os que nos ofendem não é, portanto, comungar-lhes à sombra, concordar-lhes com os erros, mas esquecer esses golpes
e seguir trabalhando em frente, para que assim possamos ser mais felizes e leves e não carreguemos a sombra do ódio dentro dos nossos corações. Libertemo-nos do mal de nós mesmos, perdoando as ofensas dos nossos irmãos e sabendo que nós devemos também ser infinitamente perdoados quase todos os dias por nosso Deus Pai que está nos céus. Vamos encerrar agora fazendo uma prece final. Para os nossos amigos que ainda não colocaram a água aí, se quiser ainda dá tempo. Vamos iniciar nossa prece, que o nosso Mestre possa nos abençoar. Mestre amado Jesus, nos colocamos aqui hoje reunidos para estudar o perdão e a misericórdia. E agradecemos o auxílio que nos foi dado pela equipe espiritual e por nossos espíritos guias, nossos anjos da guarda, que estão sempre velando por nós nas atividades diárias. Solicitamos a Ti, Senhor, que possamos ter as forças para colocar esses ensinamentos em prática, no nosso dia a dia, com a família, com os nossos irmãos, e principalmente que tenhamos tolerância para com os que são próximos. Por fim, solicitamos que fluidifique as nossas águas, para que possamos nos reconformar e ter uma semana abençoada. E que assim seja.